Olá, este é o seu programa Sindicato em Ação, aqui na TV Sindifisco RS. Estamos no nosso terceiro programa e também o terceiro programa sobre reforma tributária. Já tivemos a honra de ter aqui no nosso estúdio o Jorge Ritter e também o Irajá Andara Rodrigues. Já tivemos também aqui o Anderson Trautmann, da Federação, e o auditor fiscal Paulo Guaranha. E hoje, com muita alegria, nós recebemos no nosso estúdio o desembargador Francisco José Mecha, aqui à minha esquerda, e o auditor fiscal aposentado Luiz Antônio Bins. Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio, é uma grande honra para nós recebê-los aqui, esses dois grandes especialistas do direito tributário. Bom, o desembargador Francisco José Mecha, ele é especialista em direito tributário e do trabalho, professor titular da PUC-RS, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, do Rio Grande do Sul, ex-secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul, juiz do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de 94 a 95, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado desde maio de 98, onde atualmente preside a 22ª Câmara Civil. Tem vários prêmios, várias honrarias na área tributária, né, e no direito em geral. E à sua esquerda, o colega auditor fiscal aposentado Luiz Antônio Bins, especialista em direito tributário e em direito internacional fiscal e integração econômica, ex-chefe das divisões de consultoria tributária e de estudos econômicos, foi chefe também da Receita Estadual do governo Rigoto, juiz e defensor do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, diretor-geral da Secretaria da Fazenda do Estado, secretário adjunto da mesma secretaria, presidente do nosso Sindifisco RS, presidente da Fundação Escola Superior de Direito Tributário, presidente do Conselho de Administração do Banrisul, também foi presidente do Conselho de Administração da Procegs e atualmente é advogado e consultor tributário. Bem, vamos falar então sobre reforma tributária, um tema que interessa a todos nós, auditores fiscais, mas também a todo mundo, toda a sociedade gaúcha e brasileira, e é um tema que está sendo amplamente discutido aí no Congresso Nacional. O nosso programa, só para explicar para os nossos telespectadores, ele é gravado normalmente às quintas-feiras à tarde, hoje é dia 18, e ontem nós tivemos uma novidade com relação a uma das PECs que a gente tem discutido aqui no nosso programa, que é a PEC 110, que está lá no Senado Federal. Tivemos a leitura do relatório na Comissão de Constituição e Justiça. Bom, esse é um fato novo, não sei se os nossos convidados tiveram tempo de se inteirar sobre esse assunto, mas enfim, nós vamos falar sobre o PEC 110, vamos falar sobre a PEC do Baleia Rossi também, que está na Câmara dos Deputados, e outras propostas que existem, outras propostas também, tem da classe empresarial, tem da própria Federação dos Fiscos Estaduais, tanto a Febrafit quanto a Fenafisco. Então nós vamos ao início do nosso debate. Primeira opinião que eu quero tomar aqui vai ser do nosso ex-secretário da Fazenda, Luiz Antônio Bins, sobre reforma tributária. Na sua opinião, qual seria a reforma tributária ideal? Se é que existe uma ideal para nós resolver essa complexidade do nosso sistema tributário brasileiro, que tanto é reclamada aí pela sociedade no modo geral. Primeiramente, queria dizer da nossa satisfação, da nossa alegria, poder participar aqui da TV Sindifisco, do programa Sindicato em Ação, na companhia do nosso grande amigo, desembargador Francisco José Mecha, na tua parceria aqui, né? E poder falar com a comunidade gaúcha e principalmente com os nossos colegas auditores fiscais, que participam de uma forma bastante significativa, tanto das questões que dizem respeito a nossas entidades representativas, nosso Sindifisco, nossa FISVEC, e que, em especial, desenvolve uma atividade que é essencial para o funcionamento do Estado, como diz a própria Constituição Federal de 88, mas que, indiscutivelmente, tem uma função muito relevante para que o Estado possa cumprir com aquela sua finalidade mais relevante, que é de tentar atender as nossas populações, a nossa gente mais sofrida, que tem mais necessidade da presença do Estado, né? Falando de reforma tributária, a gente pode dizer primeiro que nós nunca deixamos de falar sobre reforma tributária. Tu acabaste de fazer referência, né, de que, neste momento, uma série de propostas estão em discussão no Congresso Nacional e, portanto, discussão na sociedade brasileira. E, efetivamente, desde 1988,
da promulgação da nossa Constituição Cidadã, nós nunca deixamos de falar de reforma tributária. Todo ano se fala de reforma tributária. E nesse período muitas reformas, muitas mudanças aconteceram. A grande maioria, evidentemente, que de forma infraconstitucional e não constitucional. Qual é a reforma que nós precisamos? Nós precisamos efetivamente de uma reforma que faça com que nós possamos distribuir mais justiça social no país. Nós temos uma diferenciação, uma discriminação muito grande entre as classes menos favorecidas e as classes mais favorecidas. E a gente poderia dizer que tem duas formas de o Estado atuar de uma forma positiva em relação a essa questão. É através do próprio sistema tributário e através de ações positivas que possam melhorar as questões sociais no país. A reforma tributária tem que viabilizar o conjunto de ações nesses dois aspectos para tentar dar mais dignidade para o cidadão brasileiro, principalmente aqueles mais carentes. Portanto, uma reforma tributária que traga mais justiça fiscal, que enfrente a questão da regressividade e, portanto, tentando mudar, e a gente sabe que não é fácil, um pouco esse modelo tributário que nós temos, que se assenta principalmente na tributação do consumo, mas que é difícil. E difícil por quê? Porque o país nós temos um nível de renda muito baixo. E, portanto, não tem como se querer buscar uma tributação sobre a renda, uma tributação sobre a propriedade, um montante de recursos que o Estado precisa, e que só consegue fazê-lo através de uma tributação mais forte na tributação sobre o consumo. Mas então uma tributação que possibilite mais justiça, que diminua as diferenças sociais, que trabalhe mais na progressividade tributária, que não esqueça da questão federativa. Nós temos que manter entes políticos fortes em todos os níveis, União, Estados e municípios. É inadmissível que cada uma dessas esferas políticas não tenha a sua competência impositiva, principalmente para que, nos momentos de dificuldade que acontece, e nós podemos citar dois casos recentes no Rio Grande do Sul, na época do governo Rigoto, na época do governo Sartori, onde, em função de circunstâncias, foi necessário que se aumentasse as alíquotas. Se o Estado não tem competência tributária, né, desembargador Meixo, não poderia, naqueles momentos, enfrentar essas dificuldades através de decisões políticas que alteraram a conformação tributária momentânea no Estado do Rio Grande do Sul. Então, que mantenha de uma forma forte o federalismo fiscal e que também dê a devida atenção para as administrações tributárias como um instrumento de garantir uma arrecadação efetiva mais próxima da potencial, com justiça fiscal também na aplicação da legislação. Esses são pontos importantes que devem ser observados para que se possa efetivamente trabalhar e tentar buscar uma reforma tributária que de maneira efetiva possa ser significativa, trazer resultados positivos para a sociedade brasileira. Com certeza são pontos bem importantes, a gente vai voltar neles no decorrer do programa, mas eu quero ouvir a opinião do desembargador Meixo agora. Tem alguma reforma tributária que o senhor considera ideal dentre as que estão aí? Ou o senhor imagina que o ideal ainda não conseguimos atingir com as reformas que estão propostas? Qual a sua opinião? Em primeiro lugar, alegria muito grande, Christian, de estar aqui neste programa tão importante, né? Que, pelo que vejo, é o terceiro programa. É o terceiro. Nesta sede maravilhosa que mostra a força corporativa, institucional e também patrimonial do Sindifisco. Eu quero com isso também cumprimentar os presidentes, os diretores e os funcionários do sindicato, inclusive da comunicação, a equipe da comunicação que está aqui. E cumprimentar de forma muito especial o Dr. Luiz Antônio Bins, que para mim sempre foi um paradigma de homem público, um paradigma de estudioso das questões ligadas à sua atividade, mas também um grande estudioso do direito em geral e especialmente do direito tributário. Nós temos um desafio muito grande, e ele disse isso, eu concordo, eu diria assim, mais de 90% do que ele falou. Um desafio muito grande da complexidade do sistema tributário. O sistema tributário constitucional e o que nós temos como legislação federal,
estadual e municipal. Confesso aos senhores que a minha relação com a atividade do Sindifisco e da FISVEC é sempre no sentido de aprender. Eu lido com direito tributário há mais de 53 anos. Quando eu comecei como estagiário. Não gostava, Bins, de fazer as guias tributárias, as guias de Imposto sobre Vendas e Consignações, que gerou depois o ICM, hoje o ICMS, as guias de Imposto de Consumo, que você falou tão bem, né? As guias do Imposto sobre Indústria e Profissões, que hoje é o ISS. Né? Então, desde aquele início da década de 60, nós trabalhamos com isso. E a gente sempre tem sonhos, né? Que disse bem o Luiz Antônio Bins. Sonhos e, primeiro, de que nós tenhamos um hiato menor entre os que ganham mais e os que ganham menos. Isso é uma questão muito importante. Segundo, que se possa atender a obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória de forma simples, rápida. Né? Tem pesquisas, claro, que eu estou repassando o que eu li. Né? Eu não estudei toda a parte de campo da pesquisa. Que nós temos hoje por volta de 1.900 horas ano para atender às obrigações tributárias principais e acessórias. É o Doing Business, né, que fez essa pesquisa. Então, isto é muito, né? Isto é muito, e então nós temos que simplificar isto. Eu noto, o senhor citou, o Christian citou muito bem, a PEC 110, né, que está no Senado, que é o do Luiz Carlos Raul, que nós participamos com ele em tantos eventos, né, Luiz Antônio? Ele também foi, eu acho que durante 2 ou 3 vezes, secretário da Fazenda do Estado do Paraná. Quer dizer, um homem também, um profissional e também um parlamentar experimentadíssimo. Né? Ele, infelizmente, pelo menos no meu entender, não foi reeleito, né? Podia estar lá ajudando muito hoje na condição de parlamentar. E também você citou muito bem a PEC 45/2019, que é de 3 de abril de 19, que é a PEC Baleia Rossi, né? MDB São Paulo. Então nós estamos com esses dois, mas a gente sabe, seguramente virá alguma coisa do Ministério de Economia. Sim. Com o CPMF ou sim? Essa é incógnita. Me parece que sim, né? Mas, em todo caso, já ouço falar que vem alguma variante nessa linha. Né? Então, é como disse bem o Luiz Antônio Bins, esses são os desafios. Nós queremos que o sistema tributário seja menos complexo, né? Seja mais fácil cumprir as obrigações, né? Nos dois projetos em andamento, seja o do Senado, seja o da Câmara, nós temos fusões, simplificações, né? Pelo menos aparentemente, que terão problemas grandes. Quer dizer, a fusão, por exemplo, de 5 tributos, 3 tributos federais, 1 tributo estadual e 1 tributo municipal no IBS do projeto Baleia Rossi, né, que é um trabalho, nós acompanhamos bem, conhecemos, que é um trabalho da CECIF, né, trabalho do professor Bernardo Api e de um colega nosso de eventos também, o Eurico de Santos, né, professor da FGV São Paulo, professor da FGV Rio, e da equipe que trabalhou com eles, um trabalho, pelo que sei, de mais de 5 anos, né? Traz ali também uma coisa que é importante, que parece assim uma coisa meia, sabe, um devaneio, mas não é. Uma fase de transição para ir monitorando a perda de receita. Uma fase de transição de 10 anos, outra de 20 anos e outra que o pessoal até debocha um pouco, de 50 anos. Né?
Então, o que me parece importante? Aqui fala eu não tenho assim uma escolha, eu acho que isso vai andar. Existe um clima reformista no Brasil, nós estamos aí acompanhando reforma trabalhista, reforma previdenciária, se fala muito também da reforma administrativa, se fala muito também da reforma política, né? Mas eu acho que a reforma tributária vai levar a uma melhora. Esse é o meu... Eu sou uma pessoa esperançosa, né? Eu tenho esperança, né? E acho que isso é muito importante. Então, nós estamos acompanhando isso, né? O senhor disse, eu ontem à tarde acompanhei o projeto da PEC 110, né? Exatamente o que o senhor disse. Então, a gente vai acompanhando quase que diariamente como anda, né? Todo dia muda, né? Tem alguma coisa nova. Então, tenho lá toda essa tramitação, né? No projeto Baleia Rossi, desde 13 de abril. E no projeto Senado, um pouco mais recente, né? Nós temos também desigualdades regionais muito grandes, né? Temos peculiaridades, um Brasil continental, né? Um Brasil que não é um país, ele é um continente, né? Peculiaridades da região norte, da região nordeste, né? Da região centro-oeste, sudeste e sul, bem diferentes, né? Uma supremacia muito grande para enfrentar qualquer mudança da região nordeste, norte e centro-oeste, que é bem diferente da região sudeste e da região sul. Então, nós temos que lutar com isso. Eu conversava com o professor, o doutor, o grande mestre Everardo Maciel, e ele conta peculiaridades disso, né? Nós tivemos situações aqui no Estado, o nosso querido conterrâneo, o ex-governador Germano Rigoto, que sempre foi um grande estudioso dessa matéria, que foi o relator da reforma na década de 90, governo Fernando Henrique Cardoso, quando ele estava assim, já chegando na fase final, aí houve uma espécie de supremacia do Ministério da Fazenda à época, hoje o Ministério da Economia, no sentido de dizer assim, não, nós vamos fazer mini-reformas. Foi o que disse o Luiz Antônio. Então, Cristian, alegria de estar aqui nesse programa, com a sua equipe, nesse sindicato pujante, forte, né? E de poder falar sobre esse tema. Alegria toda nossa, desembargador, receber os dois convidados aqui, ilustríssimos, né, convidados. E nessa questão, nós vamos encerrar nosso primeiro bloco, mas no segundo bloco eu gostaria de retornar para essa questão da desigualdade, que foi bem salientada pelos dois aqui. Recentemente, nós temos aí alguns estudos na área da economia demonstrando que há uma forte vinculação, né, entre a área tributária e a questão do combate a desigualdades sociais. O Bins citou aqui a questão da progressividade tributária. E essa questão ela é muito levantada, por exemplo, em estudos do Piketty, que é famosíssimo no mundo inteiro. O Palma é outro economista famoso que tem batido muito nessa tecla. Então, como a gente já tem trabalhado aí em outros programas, a questão da desigualdade está fortemente relacionada com o sistema tributário de um país. Não só isso, também tem outras relações aí, como questões ambientais, questões de o custo Brasil, que se menciona aqui. Nós tivemos um representante da ala empresarial aqui no nosso programa também falando sobre a questão do custo Brasil. Mas vamos ao nosso destaques da semana com a Fábio Flores e na sequência, no nosso segundo bloco, a gente retoma sobre estes assuntos. Até mais. Oi, Christian, é isso mesmo. Obrigada pela companhia de vocês que estão aqui assistindo ao Sindicato em Ação, em mais um dia de debate muito interessante. Vamos então aos destaques da semana. O governo estadual deverá colocar em dia a folha de salários do Executivo com a venda de ações do Banrisul. Marcos Sintra é desligado do comando da Receita Federal. Reforma da Previdência. Relator vai retirar trechos questionados, indica Davi. Reforma na Previdência dos militares deixa a folha salarial da União ainda mais pesada. Justiça do Trabalho terá R$1 bilhão a menos em 2020. Receita libera pagamento do quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2019.
Governadores do Nordeste propõem reforma tributária com foco na justiça fiscal. Senado vai votar a reforma da Previdência no dia 24. Maia diz que fim de benefício fiscal pode viabilizar corte na tributação de salários. E governo desiste da volta da CPMF. Confira os detalhes destas e outras notícias no site do Sindifisco RS. Até mais! Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. Estamos de volta com o nosso Sindicato em Ação aqui na TV Sindifisco RS, falando sobre reforma tributária. Luiz Antônio Bins e desembargador Francisco José Meche. Aqui do meu lado, essas duas figuras ilustres. Bom, no final do primeiro bloco a gente estava falando sobre a questão da desigualdade social e estudos que têm surgido na área de economia, ciências econômicas, demonstrando a vinculação estreita que existe entre o sistema tributário e combate à desigualdade, né? Demonstrando mais especificamente como em países desenvolvidos se conseguiu reduzir a desigualdade por meio da tributação. E sobre isso eu gostaria de ouvir agora o nosso colega auditor fiscal Luiz Antônio Bins. Bins, de que forma no Brasil a gente poderia diminuir as desigualdades? Sabe que o Brasil é um dos destaques mundiais em desigualdade de renda. De que forma a gente poderia usar o sistema tributário como instrumento para, pensando numa reforma tributária, né, para diminuir as desigualdades do nosso país? Eu acho que nós temos que ter uma reforma tributária que faça uma avaliação ampla do sistema, tá? Seja no âmbito da tributação sobre o consumo, em domínio de tributação sobre a renda e também em questões que diz respeito à tributação sobre a propriedade. Nós temos uma participação muito grande no país no tocante à tributação de consumo. Mas como nós falamos anteriormente, até em função do nível de desenvolvimento do país, do nível de renda média que nós temos no país, é muito difícil que se faça uma mudança muito brusca, repentina, desonerando de uma forma significativa o consumo e onerando de uma forma relevante tanto a renda como a propriedade, né? Mas é possível, né, que se possa trabalhar, mesmo considerando o momento econômico que nós temos, o momento social que nós temos, político, que se possa fazer uma reforma pensando em dar caminhos, em se começar a construir um modelo que viabilize uma distribuição social melhor, né? Como se poderia fazer isso, né? Primeiro, abrangendo na reforma uma tributação sobre o consumo, no qual faça com que aquelas pessoas que a cidadania, né, que possui um nível de renda mais baixo, possa efetivamente ter um nível de tributação menor. Hoje o que nós verificamos é que existe uma tributação equânime, independentemente do nível de renda das pessoas, né? Todos pagam o mesmo nível de tributo em relação às mercadorias, aos produtos que compram. Quer dizer, o princípio da capacidade contributiva não está sendo respeitado. O princípio da capacidade contributiva não é respeitado, né? E quando a gente olha as propostas de reforma
que se vê, nós não vemos nenhuma efetivamente atacando essa questão. Para não dizer que não tem nenhuma, a gente pode dizer que na proposta do Centro de Cidadania Fiscal, que foi incorporado pelo deputado Baleia Rossi, se vê um instrumento através da personalização do ICMS, que consiste em se tributar, partindo da tributação igualitária para todas as vendas, né, independentemente de quem seja o destinatário, de quem seja o consumidor, mas que se faz uma devolução do imposto incidente sobre as mercadorias para aquelas pessoas que comprovadamente têm um nível de renda mais baixo, o que é apurado através dos sistemas, dos programas sociais que o governo federal administra no tocante a essa camada da população. De outra sorte, teríamos também que pensar em alterações na tributação sobre a renda. E a única proposta das que estão em debate hoje, que faz alguma mudança em relação à tributação sobre a renda, é a PEC 110, então com base na proposta anterior do ex-deputado Raul, né, mas que ela tem um condão basicamente de substituir, de extinguir a contribuição social sobre o lucro líquido e incorporá-la à tributação, ao imposto sobre a renda. Acho que nós estamos num momento, né, no país de se discutir algumas questões importantes sobre a tributação sobre a renda. Primeiro, a incidência do imposto sobre distribuição de lucros e dividendos. É uma camada da população, né, que tem condições de fazer investimentos de capital através de ações nos mais diversos empreendimentos econômicos e que não tem uma tributação sobre os seus ganhos igual à tributação que incide sobre a população em geral, em especial sobre os ganhos decorrentes do trabalho, a categoria de assalariados, né? Então, é o primeiro ponto. Segundo, acho que é chegado o momento de se pensar numa tabela de incidência que seja mais progressiva. Não é razoável, né, que a partir de R$1.000, R$2.000 você tenha uma tributação no imposto de renda. Não nos parece razoável que num patamar aproximadamente de R$4.000 você tenha uma tributação da ordem de 27,5%. Então, nós temos aqui que fazer uma avaliação da tabela de incidência e tentar desonerar os baixos níveis de rendimento, os baixos níveis de renda, né? E, por fim, temos também que pensar numa forma de tributar de uma forma mais onerosa também a propriedade, as grandes fortunas, que é algo que se discute há muito tempo. A nossa Constituição prevê essa hipótese de incidência e até hoje ela não foi implementada no Brasil. Se sabe que é difícil, até porque se fosse fácil já teria sido implementado. Mas, independentemente disso, acho que também tem que ser feita uma avaliação de como se pode onerar um pouco mais a tributação sobre a propriedade, sobre a transmissão de propriedade, né, fazendo com que haja uma incidência maior sobre aqueles níveis da população que possuem níveis de renda, níveis de rendimento, níveis de patrimônio mais elevados, favorecendo, no sentido reverso, portanto, a população de mais baixa renda, aqueles trabalhadores que possuem pequenos níveis de rendimentos. Perfeito. Desembargador Mech, na sua opinião, as propostas que estão aí, principalmente as duas que estão, já tem número de PEC e já estão tramitando no Congresso, elas atacam a desigualdade, ou ainda poderia ser feito muito, poderia ter outra proposta, elas poderiam avançar mais nesse sentido? Elas, seguramente, nós verificamos desse acompanhamento, nessa verdadeira resenha diária que se tem, muitas alterações. Então é cedo para nós falarmos sobre o que deve chegar no fim desse processo. Isso é um processo com alterações em todas as áreas. Tanto o Christian como o Luiz Antônio falaram muito bem das propostas, do andamento das propostas, da onde vêm as propostas, né? Eu também me preocupo muito com o lado, nós olhamos muito a reforma, tanto a reforma, como a revisão, como o aprimoramento do sistema tributário, no lado da discriminação de rendas. Nós também temos que olhar o lado do contribuinte. Claro. Né? Com as garantias fundamentais e constitucionais que nós temos,
e que são boas, no meu entender. Sim. Os princípios gerais, né, constitucionais e os princípios tributários constitucionais. Né? Então, nós também temos que olhar. O Luiz Antônio disse muito bem, por exemplo, a parte do imposto de renda. Né? Nós temos logo alíquotas muito elevadas. Então, tem que haver aí um espaçamento maior, um intervalo maior. Quer dizer, quem ganha até um determinado valor começa a ter uma alíquota menor. Né? E depois vai espaçando para as alíquotas. Até se fala em reduzir as alíquotas maiores, de 27,5%, talvez para 25%. Né? Então, o que me parece importante? Existem outras formas também. Nós temos lá no elenco dos tributos federais o imposto sobre grandes fortunas. Está lá, ele está lá no elenco, ele não está regulamentado. Previsto na Constituição Federal. O Luiz Antônio falou de outras questões, eu não tenho lidado com isso, confesso, tenho lido um pouco sobre isso, né? Ligado a essa área de dividendos e outras formas, que tem uma tributação, eu diria assim, diferente, bem diferente da tributação do imposto de renda, principalmente para o trabalho assalariado. Tanto na iniciativa privada como na iniciativa pública. E essas pessoas, eu sempre digo, eu, por exemplo, no tribunal, eu estou no tribunal há 24 anos. O que eu posso fazer em relação ao meu imposto de renda? Eu posso dizer, olha, vocês têm aqui algum problema agora, eu vou receber o líquido. Então, às vezes eu digo, olha, cuidado, quem sabe conversa aqui, eu acho que... Então se faz alguma sugestão. Né? Mas nós não temos um raio de ação para modificar alguma coisa. Os senhores aqui na área do Sindifisco deve ser a mesma coisa. Podem sugerir alguma coisa, colaborar com alguma coisa, né? Mas nós não temos raio de ação. Né? São questões que são feitas pela entidade, a fonte pagadora, né? Que vai examinar a legislação e vai cumprir aquilo. Vai cumprir rigorosamente o princípio da legalidade. Né? Então, esse é um aspecto. Um outro aspecto, a questão, isso aí já na PEC 110, alguma coisa com uma tributação maior para alguma área de produtos seletivos. Imposto seletivo seria isso? Seria o imposto, claro, teria um imposto, vamos dizer assim, sobre alguma coisa supérflua, não essencial, né? Com alíquotas maiores. Por exemplo, bebidas, fumo, hein? Joias, algumas coisas desse tipo que daqui a pouco mereceriam uma tributação maior para compensar vamos dizer assim, este intervalo maior, né, no início, principalmente, da tributação, por exemplo, do imposto de renda. Sim. Outra, como os tributos são tributos indiretos, né, por exemplo, o IPI, o ICMS, né, são produtos que a pessoa, às vezes, que tem lá uma renda, vamos supor, de um salário mínimo, paga a mesma coisa de quem tem 40 salários mínimos. Vai pagar o mesmo valor. Vamos pegar a área, por exemplo, da tributação da comunicação. Hoje, praticamente todos usam. Com alíquotas altas. Né? Por exemplo, o ICMS, com tributação por dentro, que o valor do tributo integra a base de cálculo. Isso vale para todos. Quem hoje não tem? Né? Eu vejo lá, hoje pela manhã chegava a secretária em casa, ela está ali com o celular, ela vai pagar a mesma coisa que eu vou pagar.
Em termos absolutos vai pagar a mesma coisa, mas proporcionalmente, considerando a renda dela, é mais. Não, eu vou pagar, mas eu digo, mas para ela, isso é muito expressivo. E a única proposta que faz uma avaliação sobre essa questão é a PEC 45. Do Baleia Rossi. Baleia Rossi, que faz a devolução com base no ICMS, partindo de um conceito de personalização do imposto, que até tem origem aqui no estado do Rio Grande do Sul através de um trabalho, a tese de doutorado do nosso colega Giovanni Padilha da Silva. Só explicando um pouco mais para os nossos telespectadores, essa proposta seria no sentido de transferência de renda, né? O Estado arrecada e devolve parte do imposto para as camadas, né? É isso, né? Essa proposta tem duas grandes vantagens, né? Primeiro, ela possibilita que tu tenha uma tributação única, igual para todo mundo, independentemente da situação social e financeira da pessoa, do consumidor, sem nenhum incentivo e sem nenhuma discriminação. Então, isto simplifica a tributação. Certo? Então, a primeira grande vantagem, né? Que isso é padrão praticamente em todas as propostas, a simplificação da tributação. E ela tem, então, a segunda grande vantagem é que ela consegue aplicar o princípio da progressividade a partir do momento que ela define até um determinado valor sobre o qual ela devolve, um determinado valor de renda do consumidor, da família, né, até o qual ela devolve toda a incidência do ICMS que incidiu, né, sobre a compra sobre as mercadorias. Né. E limitando, e daí poderia vir um questionamento, mas isso pode gerar fraudes, ensejando que a pessoa busque uma devolução maior do que teria direito. Teriam faixas de devolução. Não porque isso teria um limitador. A pessoa está cadastrada, a base da devolução é o cadastramento das famílias de baixa renda nos programas sociais federais. E, portanto, poderia se definir um valor. Até R$1.000 de renda se devolve o imposto incidente. E, portanto, se a pessoa consumisse mais do que R$1.000, o limite de devolução seria a carga tributária incidente sobre os R$1.000. Então, não ensejaria fraudes para incrementar a devolução do imposto. Então, mas seriam as duas grandes vantagens do sistema: modelo simples de tributação e a aplicação de uma progressividade. Mas, Cristian, o que me parece também importante, aí eu compreendo, né, todo o posicionamento, nós não queremos perder poder. Ninguém quer perder poder. Por isso que as reformas não saem, né? Mas nós também, os senhores ainda são todos muito jovens, nós também não queremos, nós chegamos a uma fase na vida que nós não queremos muitas mudanças, nós queremos ficar naquilo que nós dominamos bem e conhecemos bem. Zona de conforto, famosa zona de conforto. Então, vejam, nós temos um sistema semelhante nos tributos do ISS. O ISS tem uma lei complementar federal, que é a lei hoje complementar 116 de 2003, e esta lei, ela tem que ser cumprida pelos 5.570 municípios. Eles podem ter pequenas margens, por exemplo, as alíquotas. Nós vamos ter a alíquota federal, a alíquota estadual e a alíquota municipal. E município e estado vão poder jogar com as alíquotas. Na proposta da Baleia Rossi. PEC 45 de 2019. Sim. Eu vejo isso, claro, tem que ver como se vai trabalhar com o comitê gestor, que tem um comitê gestor nacional, como isso vai funcionar. Diz o comitê gestor ser um comitê gestor fora da União, fora dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, com integrantes de cada área. Não está bem claro isso na proposta? Não é que não é claro, o comitê vai ser, está claro a instalação do comitê. Mas o que me parece importante? Isso facilita muito. Eu aqui estou falando, talvez, com um dos maiores profissionais da área no Brasil, pela sua experiência, pelo estudo sistemático
Né? Então, o que acaba acontecendo? Nós temos muito... Eu julgo o ICMS há 24 anos. É muito difícil. E eu sempre conto isso, às vezes eu conto isso em debates acadêmicos, e às vezes até em algum debate, até em algum julgamento no tribunal. O nosso grande ministro do Supremo, o ministro Gaúcho, José Nery da Silveira, que foi meu querido professor na universidade, eu acho que nossa turma foi a última turma que ele lecionou aqui na PUC, ele, num julgamento no Supremo, de um caso muito forte de extradição. E lá sempre tem aqueles advogados que assistem a todos os julgamentos do Supremo. Eles conhecem tudo. Né? E ao terminar o julgamento sobre a extradição, o advogado disse ao ministro José Nery da Silveira como são difíceis esses casos de extradição. Ao que ele respondeu, difícil é o ICMS. 27 legislações estaduais, 27 regulamentos estaduais. Quantas notas técnicas, quantos decretos, né? Quer dizer, toda a legislação, né? Então, realmente fica... Então, este é o grande desafio. E isto eu vejo no projeto Baleia Rossi uma possibilidade grande de simplificação, que deverá ser muito bem definida. No projeto do Baleia Rossi tem uma certa polêmica em relação a se ele preserva ou não a autonomia dos estados, né? E sobre isso nós vamos conversar no nosso próximo bloco, porque agora eu vou chamar o intervalo comercial. Até logo. Visando a aprimorar ainda mais a comunicação com seus filiados, o Sindifisco RS traz mais uma grande inovação, o aplicativo Sindifisco RS. Com ele, o filiado poderá estar por dentro de tudo o que acontece com seu sindicato, acessando os vídeos produzidos pela TV Sindifisco RS, as edições da revista Enfoque Fiscal, as principais notícias da entidade, os boletins semanais e ainda ficar sabendo da programação de eventos. O aplicativo também vai possibilitar o envio de comunicação direta entre diretoria e filiados. A reforma tributária precisa incidir sobre isso, nessa brutal regressividade, brutal e irracional regressividade. É preciso aumentar a tributação sobre as altas rendas, sobre o patrimônio. O nome disso se chama solidariedade fiscal. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco aqui do Sindicato em Ação, da TV Sindifisco RS. Estamos no nosso estúdio com o desembargador Francisco José Meche e o auditor fiscal aposentado Luiz Antônio Bins, ex-secretário da Fazenda aqui do estado do Rio Grande do Sul.
No bloco anterior nós estávamos falando sobre a autonomia dos entes da federação, especificamente questionando, né, sobre a PEC 45, que é a PEC do deputado Baleia Rossi. Então, essa PEC, ela fere ou não fere a autonomia dos estados? Pensando em competência tributária, colega Bins. Primeiramente, uma reflexão sobre o que consta na proposta de emenda constitucional dá a impressão de que nós estamos no momento de se instituir um tributo sobre o consumo, decorrente da fusão de 5 tributos hoje existentes, 3 federais, um estadual e um municipal, e que nós poderíamos ter aí um tributo sobre consumo de competência nacional. No entanto, uma avaliação um pouco mais profundidade nos permite concluir que nós estamos diante de um tributo federal e que inclusive terá toda a sua regulamentação feita por um órgão tipo um comitê gestor do Simples, integrado por representantes da União, dos estados e municípios. E o que tem que se evitar aí é que se tenha algo feito à semelhança do Comitê do Simples, onde nós temos 4 representantes da União, 2 representantes dos estados, 2 representantes dos municípios, sob a presidência da representação da União, da onde se pode concluir que a União, por si só, pode tomar as decisões independentemente da construção de consensos mínimos com algum dos outros entes políticos. Acho que isso tem que ser evitado. Até por isso que quando a gente avalia a proposta que está sendo apresentada pelo Comitê dos Secretários Estaduais de Fazenda com o Cefaz, é que se verifica que a semelhança da proposta do Baleia Rossi, a semelhança da proposta do ex-deputado Rauli, no tocante à proposição de tributação sobre o consumo, existe basicamente modelos similares de construção de alternativas, mas todos eles sempre se preocupando com uma questão da competência e dando uma ideia de que a competência vai para um órgão com uma representatividade nacional maior. Por isso que os estados apresentam um modelo onde o comitê gestor, ou o órgão de regulamentação, ele é integrado unicamente por representantes de estados e municípios e não tem a participação da União, exatamente com a preocupação no tocante à manutenção da competência impositiva. O projeto do deputado Baleia Rossi, com base na proposta do Centro de Cidadania Fiscal, ele permite que estados e municípios possam dispor sobre a definição das alíquotas estaduais e municipais, a partir de um número mínimo de uma alíquota de referência, possam aumentá-las. E que isso daria a ideia, ou seria a representação no tocante à autonomia. Nos parece que isto não é suficiente. Mais do que poder trabalhar só a questão da alíquota, acho que é mais importante que possa ter uma gestão mais ampla em relação à imposição tributária como um todo. Outra questão que eu acho importante quando se fala em autonomia é se dividir a questão da autonomia impositiva e da autonomia de execução, ou autonomia das administrações tributárias. Acho que é outro aspecto relevante e importante. Nós temos que continuar trabalhando no país para que se possa dar cada vez mais a relevância, a importância para as administrações tributárias, mantendo-as como um instrumento de efetividade na busca dos recursos que devem ser carreados aos entes políticos para que possam implementar suas políticas públicas, que também são previstas na Constituição através da distribuição de competências aos diversos entes políticos. Sim. Desembargador Mech, sua opinião sobre a questão da autonomia dos entes federativos, tendo em vista a PEC 45, 2019, do Baleia Rossi. Eu concordo, comungo da preocupação do Luiz Antônio, porque eu penso que essa representação tem que ser paritária. Paritária, isso eu vou dizer assim, mas quando houver uma situação que deverá ser definida, aí nós temos uma questão de mandato por rodízio. O mandato por rodízio, que se faça um período em que, claro, às vezes há um empate, como resolver? Agora, o empate não pode ser um empate
vamos dizer assim, permanente, quer dizer, um desempate permanente. Que o voto de Minerva, o voto de desempate, seja sempre de um lado, né? No caso da preocupação, por exemplo, que o voto de desempate fosse da União, em detrimento dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, me parece que essa preocupação é grande, né? Agora, nós temos fórmulas de resolver isso. E eu integrei, ainda quando advogado, conselhos de contribuintes, né? E nós fazíamos isto. Ou seja, havia rodízio. O voto do presidente era o voto que desempatava. Mas ele era o presidente era representante, por exemplo, do fisco, um período. Depois era representante do contribuinte. Então nós tínhamos uma paridade, um equilíbrio, um rodízio no voto de Minerva, no voto de desempate, no chamado voto qualificado, né? Essa é uma preocupação muito grande. Eu sei que o que está agora aí ainda é muito cedo para definir isto, e a gente sabe, né? Vamos ter discussões grandes sobre essa questão, tanto no projeto Baleia Rossi, como na PEC 110 do Senado, que é o projeto que iniciou com o deputado Rauli, né? Mas vamos avançar nisso. Eu acho que isso não é um empecilho maior para a implementação. Eu noto que nós temos um clima forte, eu estou falando aqui de um traço comparativo rico, tá? Para uma reforma. Primeiro, foi dito claramente, simplificação, facilidade. Nós sabemos que existem instituições, organizações fortes, que às vezes querem que o sistema seja um sistema mais, vamos dizer assim, mais difícil, mais sofisticado. Nós compreendemos isto, né? Mas eu acredito que vamos ter, pelo menos, uma boa reforma, né? Talvez não atendendo todas as expectativas, vamos ter os críticos, né? Eu vou lembrar aos senhores uma crítica marcante. O Código Civil de 16, o chamado Código Clóvis Bevilacqua, ele tinha um crítico fatal, Rui Barbosa, que dizia que o código não duraria 3 anos. O código durou 86 anos. Vejam. Então isso é normal, nós temos que... Nós não podemos, assim... Isso não pode ser um travamento ao processo legislativo da reforma. Então, eu compreendo isso, né? Isso é muito comum. Nós temos lá, por exemplo, no nosso tribunal, discussões sobre competências. Competências para julgamento. Os senhores não imaginam como é difícil, né? Cada um tem a sua ideia, né? Nós temos lá hoje 140 desembargadores, né? Claro que com áreas especializadas. E que eu tenho lutado muito nessas reuniões de competências para manter as especializações. Porque o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos últimos 11 anos, ele é o número 1 dos grandes tribunais do Brasil. Nos orgulha muito. Por quê? E mais, nós pensamos em projetos a médio e longo prazo, contando com pensadores da área pública, planejamento da área pública, mas também grandes consultorias da área privada. Fundação Getúlio Vargas, Consultoria Vicente Falcone, por exemplo, estou citando algumas, né? Por quê? Porque nós precisamos exatamente reunir todas essas forças. Alguém, às vezes, fica contrariado. Vamos buscar tal valor, vamos buscar tal consultoria externa. É comum. Agora, qual é o resultado? O resultado é um desempenho, um reconhecimento nacional, né? Mas com recursos escassos, que nós sabemos muito bem.
dentro dos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então não é fácil. Sim. Voltando a um ponto levantado aqui pelo Luiz Antônio Bins, a questão da autonomia da administração tributária. Uma bandeira aqui do Cientifisco RS, né, que se defende a autonomia da administração tributária. E nós tivemos aí a notícia de que, por exemplo, em Porto Alegre foi encaminhado um projeto de lei pelo prefeito municipal visando a retirar a orientação ou a indicação de auditorias fiscais do âmbito da Secretaria da Fazenda. E tivemos também, na própria proposta da PEC 110, a retirada do trecho que tratava especificamente da autonomia da administração tributária. Na tua opinião, Bins, por que há esses movimentos contrários à autonomia e qual a importância de uma autonomia da administração tributária para um sistema tributário mais eficiente e mais justo? Primeiro, acho que a gente tem que dividir a questão da autonomia, né? Nós temos autonomia, ela pode ser trabalhada tanto na questão orçamentária, na questão financeira e na questão funcional. Acho que nós temos no próprio país um tratamento diferenciado em relação a essa questão da autonomia, quando a gente compara as diversas administrações tributárias, principalmente naquilo que se conhece mais, para das administrações tributárias estaduais, né? O modelo que nós temos no Rio Grande do Sul, e acho que isso é um orgulho para nós, né, tanto para ti, Cris, como para mim, né, que integramos, né, a administração tributária do Estado, é de que nós temos o único ente federativo no qual existe uma autonomia funcional plena dos auditores fiscais. Não existe interferência política nem da definição estratégica da atividade, né, e nem na efetiva realização dos trabalhos de fiscalização, né. A ingerência política que existe em termos de administração tributária no Estado, ela diz respeito à definição da política tributária, mas não da aplicação da política tributária em face da administração tributária, né. E no tocante à política tributária, é evidente que é a sociedade, através do parlamento, dos governos, é que tem que definir um modelo de imposição tributária e o tamanho da imposição tributária que se tem. Mas definida a imposição tributária, a administração tributária tem que ter autonomia funcional para fazer valer aquilo que a sociedade decidiu em termos de imposição através do parlamento, né? Eu acho que esse modelo se aplica no Rio Grande do Sul, é um orgulho para todos nós, de uma forma bastante clara, né? E nós temos ainda a questão da autonomia administrativa, da autonomia financeira, da autonomia orçamentária, que são questões que basicamente não existe no país, até onde nós sabemos, em relação a nenhum órgão de administração tributária, né? Todos ainda dependem nessas questões, né, da definição em nível de governo, né? Acho que isso faz parte de um processo, né? Não é algo para se avançar de uma hora para outra, faz parte de um processo e tem muito a ver com o momento político, com o momento financeiro, econômico que se vive no país, né? Talvez não seja o momento mais apropriado para se tentar avançar nisso, em função do momento que nós vivemos, das circunstâncias que nós temos no país hoje, mas é importante que se vá devagarzinho, gradativamente, se avançando, para que se possa construir, né, realmente modelos de administrações tributárias que possam trabalhar não com independência, mas sim com autonomia. Que é importante ter a diferença muito clara entre a independência e a autonomia, né? Para cumprindo todos os preceitos republicanos, constitucionais, mas que possa ter autonomia, os meios suficientes para poder fazer cumprir as atribuições, as funções institucionais que são previstas para os órgãos de administração tributária. Previstas em lei, né? Desembargador Meixe, o senhor estava falando da excelência do nosso judiciário aqui no Rio Grande do Sul. Isso, sem dúvida, se deve muito à autonomia que foi conquistada pelo Poder Judiciário, né, que é uma autonomia que desde a Constituição de 88. Né? Então, está relacionado a esse debate que nós estamos fazendo aqui sobre a autonomia da administração tributária. Para executar serviços de excelência, nós precisamos de autonomia, sem ingerência política, né? Qual a sua opinião sobre isso? Bom, em primeiro lugar, eu talvez não consiga atinar com alcance, pelo que eu ouvi aqui do Luiz Antônio Bins, vamos dizer assim, da peculiaridade da área de administração, né, da área da
da Secretaria da Fazenda, dos auditores. Eu tenho algum detalhe que eu talvez não consiga atinar. Sim. Mas eu concordo plenamente com a importância dessa autonomia. E concordo também que são momentos históricos, políticos, institucionais, que são em que essa autonomia pode ser maior, deve ser maior e pode ser menor. Tá? Nós acompanhamos alguma coisa pela imprensa. Tá? A gente percebe e às vezes tem a informação que é passada pela imprensa, ou que é levada à imprensa. Tá? Então eu acho ela muito importante, eu reconheço isso. Tá? Acho que é uma questão nuclear, né, da área de fiscalização. Né? Eu diria que é uma questão assim primordial desta área. Eu participei de eventos em que isso foi debatido. Isso foi debatido, inclusive, com candidatos à administração federal e estadual, em alguns casos também municipal, porque envolvia a fiscalização municipal. Então, eu sei, e é verdade, isso que o senhor disse é verdade. Nós temos e nós lutamos por isso. Tá? Nós hoje vivemos um olhar na sociedade sobre, mas como isso é diferente? Então, vejam, eu compreendo, daqui a pouco até o que eu estou dizendo aqui vai dizer assim, tá. Não, vejam, nós lutamos, nós estamos rigorosamente dentro dos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Rigorosamente. Com recursos muito escassos, que todo Estado tem. Tá? Precisando de mais de 200 juízes, mais de 2.000 servidores, agora com risco muito grande, com aí a antevisão da aprovação da reforma previdenciária, com um número muito grande de aposentadorias. Nós aqui também estamos sofrendo com isso. Então, vejam, tudo isso é um desafio. E daí, cada vez é maior a autonomia, como disse muito bem o Luiz Antônio, autonomia em mais áreas, a autonomia funcional. A mais importante. Autonomia orçamentária. Autonomia de atuação. Administrativa, né? Administrativa. Né? Então, vejam bem, esse é um desafio muito grande. Né? Então, nós temos isso, nós lutamos, às vezes o pessoal quer levar mais para um lado ou mais para o outro. Por exemplo, uma outra questão para nós muito importante, né? É especialização. Nós conseguimos resultados, por exemplo, o tribunal que disputa muito conosco é do Rio de Janeiro. Ele não, no tribunal é geral. Nós pretendemos, inclusive, a administração Carlos Eduardo Zito Duro, a administração da desembargadora Denise Oliveira César, especializar mais ainda, para ter mais adequação, mais eficiência e mais segurança. Excelente. Então, agora, eu sempre digo, cada um tem a sua ideia sobre isso. Agora, eu, particularmente, com a minha formação também de administração, do curso de administração de empresas e administração pública ao lado do direito, eu me preocupo muito com isso. E tenho sido, assim, às vezes uma voz teimosamente forte no sentido de se manter essa especialização. Estou falando agora do Tribunal de Justiça. Sim, claro. Agora, concordo com o doutor Luiz Antônio e também concordo com as suas colocações, aliás, muito sábias, sobre todos esses temas. Muito sábias. Tá? Eu fico assim muito feliz quando eu vejo que há uma boa preparação para uma entrevista. Que é o que eu estou sentindo aqui. Muito obrigado. E, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer enormemente a presença do auditor fiscal aposentado, ex-secretário da Fazenda, Luiz Antônio Bins,
do desembargador Francisco José Meixe, que muito abrilhantaram o nosso programa, foi uma grata satisfação tê-los aqui conosco. Quero lembrar a você, telespectador, que você pode participar do nosso programa por meio do YouTube, por meio do Facebook, da TV Cientifisco RS. Pode deixar questionamentos, sugestões de pauta, de entrevistados. E nunca se esqueça, né, de curtir, de compartilhar, comentar e principalmente ativar o sininho aqui do YouTube. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência, e nos vemos aí no nosso próximo programa ainda falando de reforma tributária. Até lá!